Salve agraristas, bem-vindo a mais um Direito Agrário levado a sério. Sim, esse é o nosso episódio de número 10, depois de um belo hiato em que nós ficamos alguns anos sem gravar. Olha só, estamos novamente aqui, eu e o professor Albenir Cherubini, para falar de direito agrário, para falar de agrarismo, porque aqui nesse canal, por mais que a gente fique meio pausado, o agrarismo nunca morre e hoje o tema da nossa conversa é muito importante. Porque se vocês lembram, se vocês já viram o professor Albenir falar em alguma palestra, em algum livro, em algum vídeo por aí, vocês vão lembrar que ele sempre afirma que o agrarista precisa entender três conceitos fundamentais para, afinal de contas, praticar a sua profissão de uma maneira adequada, de uma maneira correta. O primeiro conceito é o conceito de atividade agrária. Vamos falar sobre isso também numa próxima oportunidade. O segundo conceito é o conceito de produtor rural. Não podemos advogar, não podemos nos vangloriar agraristas se não conhecemos o conceito de atividade agrária e não conhecemos o conceito de produtor rural. Mas hoje, especificamente nesse episódio número 10, nós vamos falar sobre um outro conceito tão importante quanto os outros dois que eu mencionei, que é o conceito de imóvel rural. Sim, parece simples, parece fácil pensar que todos nós sabemos o que é um imóvel rural, mas olha, o segredo do sucesso está nos pequenos detalhes e é sobre os pequenos detalhes que nós vamos conversar hoje. E eu vou já chamar imediatamente o professor Albenir para vir aqui começar essa nossa importantíssima conversa sobre imóvel rural. Professor, imóvel rural, imóvel agrário, qual é o melhor dos conceitos? Olá, estimados. Depois desse longo tempo aí, estamos felizes de retornar, né? E, como dito pelo colega Francisco Torma, o conceito de imóvel rural ou imóvel agrário é um dos temas fundamentais para a compreensão teórica da lógica dos institutos do direito agrário. Existe essa dicotomia, Torma, entre rural e urbano, né? Então, a gente gosta de utilizar mais o conceito de imóvel agrário, dada aquela sua noção de funcionalidade, e nós já vamos ver aqui nos slides que nós preparamos a importância desses conceitos. Bom, Isso aí, vamos aos slides que são importantes para o pessoal visualizar aquilo que nós vamos conversar nesta já está oportunidade. passando aí? Já estou vendo. Ok, então nosso direito agrário levado a sério, episódio 10 vai tratar do imóvel agrário, né? E aí a questão da definição. Por que que tem essa confusão? Porque a gente sabe que na legislação agrária não tem uma uniformidade dos conceitos, né? Tanto é que o Estatuto da Terra, quando vai falar desse instituto, ele chama de imóvel rural. Só que a gente, como disse, a gente gosta de utilizar a denominação agrário, porque tecnicamente ela evita esse tipo de confusão, né? E o Estatuto da Terra define o imóvel agrário, o imóvel rural como prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração da atividade agrícola, pecuária ou agroindustrial. Dando uma atualizada nos termos, torna, que é nosso papel aqui, né? Então, o imóvel que se destina à exploração da atividade agrária, que já foi objeto de um episódio anterior. Perfeito. Mas óbvio, né, que nesse meio tempo entre o Estatuto da Terra e a atualidade, a gente teve o Código Civil de 2002, né, que nem a gente já falou aqui, bebeu da mesma fonte de origem, né, tanto o Estatuto da Terra quanto o Código Civil de 2002 tiveram como base de inspiração o Código Civil italiano de 1942. A gente precisa estudar de forma conjugada esses institutos. Então, é imprescindível hoje fazer uma leitura técnica da previsão do conceito imóvel rural, imóvel agrário, com o conceito de estabelecimento, que está previsto lá no artigo 1142 do Código Civil Brasileiro de 2002. Por quê? Porque o imóvel agrário ele vai ser também um estabelecimento com complexo organizado de bens com finalidade do quê? De explorar a atividade agrária. E nessa definição aí, como nós vamos falar ao longo dos exemplos,
o mais importante que se extrai aqui é o critério da destinação. A gente vai ver que não importa onde está localizado esse imóvel agrário, o importante é que o que qualifica um imóvel como agrário é justamente o uso que ele vai ter, né, que é um uso finalístico, intrínseco, de exploração da atividade agrária, ou seja, ele objetiva a produção. Como a gente vem sempre referindo em aulas e palestras, né, Tora? Se a gente for resumir o direito agrário em uma única palavra, essa palavra é produção. Perfeito. E faz Vale? bastante sentido aqui, só para complementar aqui essa questão desse primeiro slide aqui. Essa questão do rural ela dá mais sentido em relação à localização, né, do que qualquer outra coisa, porque o agrário, quando a gente fala em agrário, nós estamos falando o que esse imóvel faz, afinal de contas, por mais que ele seja urbano ou seja rural, o conceito de agrário se refere a isso. Por isso que eu entendo que o conceito de imóvel agrário é muito mais adequado. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de tu trocar de slide aqui. Imóvel, prédio rústico. Esse conceito ele pode ser ainda utilizado em se tratando do nosso modelo de sistema de agronegócio, da tecnologia agregada ao agronegócio. Faz sentido ainda a gente falar em prédio rústico? Caberia uma modificação aqui no texto legal? Na verdade, rústico vem de rus, do latim, né? E ele é associado à noção de rural, aquilo que é do campo. É que geralmente te associa como sendo rústico a algo arcaico, né? E Exato. não necessariamente é isso. Mais uma vez, pela etimologia, para as palavras, nós temos que lembrar desse conceito da dinâmica da produção. Por isso, é a destinação. Claro que falar em rústico traz essa ideia, mas a gente sabe que hoje, em diversos imóveis agrários, existe muito emprego de tecnologia até alguns imóveis com que existe de mais moderno em termos de tecnologia, né, de equipamentos, implementos. A própria semente, né, dada a biotecnologia, ela é espetacular, né? Mas é isso. Ser rústico não é significado de arcaico. Perfeito. Seguimos. Seguindo, por que que é importante esse critério da destinação, não da localização? Porque, por exemplo, a gente imagina que qualquer imóvel que está na zona rural do município, ou seja, nas áreas rurais, são agrários. E não é verdade. Nem tudo todos os imóveis que estão localizados em área rural são agrários. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, Francisco Tora, chácaras de recreação, chamados ranchos, sítios, né? Que as pessoas têm com fim de lazer, de ir final de semana, tudo mais, ou seja, ou até mesmo para moradia, não são imóveis agrários, né? São imóveis que se assemelham a urbanos, né? São imóveis urbanos localizados em zona rural. Tanto é que se eu fizer, por exemplo, uma cessão temporária do imóvel, esse contrato não vai ser um contrato agrário, nós vamos ter que utilizar um contrato de locação lá, por exemplo, regido pela lei de locações. Existe as reservas particulares do patrimônio natural. O que que é isso? São imóveis onde o proprietário transformou numa unidade de conservação. Aí tu não tem o fim econômico da exploração, né? Tu tem um fim do que ecológico. Por isso até nesse sentido que as RPPMs não pagam ITR, porque tu não tem mais aquele fim produtivo, o fim econômico, na qual justificava a incidência desse tipo de tributo. Áreas militares. Existe uma série de áreas militares onde os militares fazem aqueles campos, as atividades militares, os treinamentos, né? São áreas públicas. Qual é o fim dele? Fim militar, né? Ah, mas excepcionalmente a gente lembra, né, que nessas áreas também pode ter alguns tipos de arrendamentos. Até por sinal, Torma, todos esses detalhes aí você vai ler no texto que acompanha nosso vídeo, né? Então, dê uma lida que está tudo resumido. Hidroelétricas, assim como fazendas de produção elétrica, seja aquela a eólica ou a produção com placas solares, né? Não são imóveis agrários.
Por quê? Porque a produção energética, de energia elétrica, ela se enquadra como uma atividade industrial no Brasil, atividade econômica industrial. Então, lá também a gente pode ter celebração de alguns contratos, né? Envolvendo a colocação de torre daqueles aqueles eletrogeradores ou das placas, né? Esses contratos não vão ser agrários, vão ser contratos de natureza civil. Então, vejo aí as implicações da gente conhecer o conceito de imóvel agrário, né? Outro exemplo aqui, as unidades de conservação. As unidades de conservação são áreas destinadas a fim de proteção, fim ecológico. Existe a lei das unidades de conservação, o chamado SNUC, né, que regulam essas áreas. Também nós temos as áreas onde há a exploração da atividade minerária, que são os campos de mineração, né? Também pode estar na zona rural, elas podem vir em algum momento, né, quando termina a atividade minerária e fizer aquela recuperação, elas podem se tornar um imóvel agrário, né? Então, isso aí é uma coisa comum também, a gente fica atento como repercussão, bem como tem uma outra repercussão quando a gente fala em campos de mineração. Às vezes existe extração minerária em partes do imóvel agrário, coexistindo. Aí também tem uma questão dos contratos, que quando faz uma celebração de contratos lá, esses contratos se regem pelo direito minerário e não pelo direito agrário. Então, mais uma consequência aí do porquê conhecer dos conceitos. E aí, Perfeito. Francisco Torres, vou deixar que você faça um comentário sobre esse próximo slide aqui, que diz respeito ao uso da terra no Brasil. Perfeito, perfeito. Só para fixar essa questão que tu comentaste agora no slide anterior, retomo aquilo que tu falou lá no início, que se nós pudéssemos resumir o direito agrário em somente uma palavra, seria a produção. E eu posso usar essa mesma linha de raciocínio para definir um imóvel em sendo agrário ou não. Se eu tenho efetiva produção nesse imóvel, ele muito provavelmente ele vai ser considerado um imóvel agrário independentemente da sua localização. Então, o próprio conceito de direito agrário nos ajuda a entender o que é um imóvel agrário ou não. E no Brasil, como diz o Albinir aqui, nós temos muitas terras e o uso delas às vezes pode vir a surpreender quem não tem um pouco de conhecimento agronômico, quem não tem um pouco de conhecimento da vida rural, porque muitas vezes as pessoas nas cidades acreditam que o Brasil foi devastado, que não existem mais florestas, exceto as proteções da floresta amazônica, e que tudo é lavoura. E olha só como esse gráfico aqui desmente um pouco essa nossa percepção. Se vocês olharem aqui nesse gráfico redondo, nós observamos que 66,3% da área brasileira ela está destinada à vegetação protegida e preservada. Exatamente isso, 66,3% do nosso território ele não tem utilização para nenhum fim a não ser proteção dessas áreas. As áreas urbanas aí elas utilizam 3,5%. E aí, esse restante de 30% é o nosso uso agropecuário, considerando ainda que desse nosso uso agropecuário aqui, a menor parte dele é o uso efetivamente em lavoura, porque nós temos muitas pastagens, inclusive pastagens naturais. Quem não conhece aqui o bioma Pampa vai se surpreender que sim, aqui no Rio Grande do Sul nós temos pastagens naturais, ou seja, vegetação natural, que é o nosso bioma Pampa, sendo utilizado para fins econômicos, que é para pastagem animal. E aí isso tem uma outra grande implicação, que é na cadeia do carbono, essas pastagens, esse gado a pasto, a campo, como nós dizemos aqui, ele tem pegada de carbono negativa, porque os animais que ali estão pastorando, estão se alimentando daquele pasto, eles emitem muito menos gás carbônico do que essa própria pastagem acaba incorporando aí na sua fotossíntese. Então, só para terminar aqui nesse outro gráfico aqui, nós temos então 554 milhões de hectares de vegetação nativa e 60 milhões de hectares destinados à agricultura, sendo ainda 38 milhões de hectares para uso urbanos e 198 milhões de hectares em pastagens, sendo elas nativas ou plantadas. Esse nosso Brasil
é muito rico. Ele é muito rico em questões naturais. Olha só que beleza, mesmo com uma agricultura competitiva com os Estados Unidos, por exemplo, nós temos muita vegetação nativa preservada, ao contrário do nossos irmãos americanos, que têm um uso muito predominante do uso da sua terra em lavouras e em pastagens. Dando sequência aqui, né, Torben? E aí a gente falou de imóvel agrário, outra noção importante. O que é que temos no imóvel agrário? Cara, a gente tem que lembrar que assim como as pessoas, os imóveis agrários são diferentes entre si, né? Porque eu posso ter vários critérios. Por exemplo, existe o imóvel agrário que pode ser enquadrado como pequena, média ou grande propriedade, assim como eu posso ter um imóvel agrário formado por uma matrícula imobiliária ou por várias matrículas imobiliárias, inclusive uma tendência, né? Até mesmo por conta daquelas garantias do crédito, ultimamente o imóvel ter mais de uma matrícula, né? Exato. Mas eu fiz aqui uma radiografia do que nós podemos encontrar num imóvel. Por exemplo, nós podemos encontrar uma sede da fazenda, né? Onde vai ficar ali as instalações, a casa principal, uma unidade de armazenagem, os galpões, né? Ou mais de uma dentro desse imóvel, né? Conforme organiza esse funcionamento desse estabelecimento agrário, né? Pode ter ocorrência ou não desses servidões de natureza civil e administrativa, lembrando que existe a servidão vem de um conceito real, né, onde fica encravado no imóvel. Então, exemplo de servidões cíveis, a mais comum a servidão de passagem, né? Eu tenho que permitir que um lindeiro acesse um imóvel encravado, assim como temos também o direito de passagem da água, que é o direito de aqueduto, também envolve servidões. E também temos as servidões administrativas, que são aquelas obras realizadas pelo poder público ou por concessionárias do poder público. Então, uma ferrovia pode dividir o imóvel, passar uma parte dela, uma ponte ter sido construída, uma represa, instalação de torres de geração de transmissão elétrica, que é algo muito comum que ocorre, né? Então, isso seria exemplos de servidões administrativos. Nós temos as áreas ambientais, seria a área da preservação permanente, a reserva legal e a área de uso restrito, que são definições trazidas pelo Código Florestal, inclusive com obrigações de natureza própria ter-rei, né? Nós temos situações envolvendo águas, né? Aí eu tenho que, conforme o tipo da água, vai ter implicações jurídicas, por exemplo, a água é de natureza privada, ou seja, uma barragem construída pelo proprietário, ela pode ter um uso, uma destinação. São águas de natureza pública, por exemplo, águas fluviais, então isso pode implicar, inclusive, de eu pedir uma passagem forçada para acessar, por exemplo, um ponto de irrigação passando pelo imóvel lindeiro de um vizinho, alguma coisa do gênero, né? Então, a análise da água ela tem uma implicação jurídica tremenda para fins de contratos, para essas situações aí envolvendo. E também o que sobra ali seriam as áreas de exploração econômica, né? Aí incluindo também o conceito de área de uso consolidado. Essa questão da área do uso consolidado, bem como as áreas ambientais do Código Florestal, elas vão estar contidas no CAR. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, hoje ele é um documento essencial, né, que vai fazer parte dos negócios jurídicos como um todo, desde a análise de concessão de crédito, bem como um contrato de arrendamento, uma compra e venda, dada essa característica aí da preocupação com a proteção ambiental, certo? Perfeito. E aqui, Aí, só vou fazer um parênteses aqui, ó. Já vi dois direito agrário levado a sério que nós vamos gravar daqui para frente. Um para falar sobre águas, a legislação aplicável a águas dentro do imóvel rural, que tem características singulares, sim. E um outro onde nós vamos falar sobre os registros obrigatórios do imóvel rural. Porque tu falaste do CAR aqui, que é um dos registros obrigatórios, mas existem uma série de documentações, de registros que o imóvel rural tem que ter para estar em aptidão, para estar legal. Inclusive, para acessar crédito rural, para quem, como eu aqui, trabalha no crédito rural, nós temos que ter uma documentação organizada para acessar esse crédito. Então, já fiz apontamento aqui, dois futuros Dallas, aqui nós vamos falar sobre esses tópicos.
E o crédito rural é importante que ele vai se destinar principalmente para a área de exploração econômica do imóvel, né? Que é onde se realiza a atividade agrária típica, que é a agricultura, a pecuária e a floresta plantada. Perfeito. Se bem que agora nós tivemos uma novidade entre os últimos Dallas e esse, né, Francisco Torres, que foi a previsão da CPR Verde, ou seja, as áreas essas ambientais, a PP, Reserva Legal, hoje a cobertura florestal, ela pode sequestrar o carbono, então, no solo, e esse produto pode ser objeto de crédito ambiental que é lastreada pela CPR Verde, que também vai ser outro assunto que nós vamos trazer aqui num direito agrário levado a sério futuro. E Perfeito. dando sequência, Torma, já que nós estamos falando de proteção ambiental, vale lembrar que a proteção ambiental nos imóveis agrários ela se dá pelas normas de direito agrário, que são normas especiais que se aplicam. Consequência direta disso, lembrar sempre que o imóvel agrário é uma unidade econômica produtiva e ela não se confunde com unidade de conservação. Aqui está uma raiz dos problemas de um choque entre o discurso ambientalista, o direito ambiental e o direito agrário, né? Então, vale lembrar, a proteção da atividade agrária, bem como a proteção ambiental incidente sobre os imóveis agrários, vão dar noção do chamado meio ambiente agrário. E por ser o direito agrário nesse aspecto, a norma especial e especialista, ela se aplica por primazia em relação ao direito ambiental. E uma segunda consequência da noção do conceito de meio ambiente agrário é que na aplicação subsidiária das normas de direito ambiental, ela não pode alterar aquele sentido, que é o grande valor jurídico tutelado pelo direito agrário, que é a produção, né? Então, isso aí é fundamental, porque nós já conversamos, quando nós falamos do episódio que tratou das competências em matéria agrária, uma tendência de municípios, estados quererem burocratizar a atividade agrária em matéria ambiental. E isso vai na contramão daquilo que prega a Constituição e as normas de direito agrário. Perfeito, e vale a pena revisitar, para quem está nos assistindo agora, vale a pena revisitar aquela aula de competência legislativa, porque o agrarista precisa entender quem é que tem a competência de legislar, porque nós sofremos ataques com muita frequência, ataques indevidos, ilegais, justamente porque muitas vezes as pessoas perdem o ambiente, como se diz, o ambientalista simplório, né, que é aquele conceito português do ambientalista que não entende o desenvolvimento sustentável. As pessoas se perdem nessa questão do conceito de imóvel agrário enquanto unidade produtiva e buscam aplicar regras errôneas sobre legislação ambiental, sobre legislação agrária no imóvel rural, que é uma, como diz o Albenir, e acho que é importante repetir isso muitas vezes, é uma unidade econômica produtiva, assim como uma empresa foi criada para produzir, né? Ninguém cria uma empresa para ficar olhando para ela. Uma empresa foi feita para produzir, para gerar lucro, e é isto que o imóvel rural, essa obrigação do imóvel rural produzir, até porque se ele não produzir, ele está sujeito a outras penalidades que nós já conversamos também em outras oportunidades aqui no nosso Direito Agrário Levado a Sério. E para finalizar aqui, né, Francisco Vitório, uma última consequência é muito comum que envolve conceito de imóvel agrário, é que a gente falou que nem tudo que está na zona rural é imóvel agrário. E existe também imóveis agrários localizados em zona urbana dos municípios, né? E aí um dos casos mais comuns e recorrentes é aquela tentativa dos municípios tributarem os imóveis agrários cobrando IPTU, sendo que na verdade o imóvel agrário ele paga o ITR, Imposto Territorial Rural. E como a gente disse, o que define o imóvel agrário é a sua destinação e não localização, pouco importa onde ele está localizado. E até é um fato muito comum, eu cito o exemplo de Porto Alegre, que uma vez fez uma lei e transformou toda a área do município como zona urbana. Daí depois o município de Porto Alegre voltou atrás e hoje para ter uma ideia, assim, Porto Alegre é uma grande capital
e tem fazendas, tem imóveis agrários produzindo dentro do município de Porto Alegre, que é uma capital, né? Assim como a gente vai em Londrina, outros municípios, aí, grandes cidades, a gente encontra imóveis agrários localizados nas zonas urbanas. E aí a gente eu faço referência a esse julgamento do STJ aí que ressaltou em ritos recursos né, que cabe comprovada a destinação agrária, né, ressaltou, o município não pode cobrar IPTU porque incide o ITR. Outra questão também importante, né, Francisco Tormo, que vai estar lá no nosso texto de leitura, a lembrança que assim como existe conversão de imóveis rurais em urbanos, também é possível a conversão de imóveis urbanos em agrários, mesmo que localizados no interior dos municípios, das cidades, né, ou seja, das áreas urbanas. Então vejam o quão importante é conhecer o conceito de imóvel agrário. Só na economia tributária já vai ser considerável, né? Porque, obviamente, o ITR tem um valor muito menor que o IPTU. O IPTU é um tributo muito mais caro. E, certamente, para quem tem um imóvel rural dentro de uma cidade, dentro do município, ou melhor, dentro de uma cidade mesmo, é muito mais vantajoso recolher o IPTU sobre esse imóvel, inclusive para outros fins também, como o próprio acesso ao crédito. Muito bem, Albenir. E para finalizar, né, Francisco Torba, eu também não posso esquecer aqui de pedir, né, para você, o aluno, que volte, revise os episódios anteriores, né, e não deixa de ler o nosso conteúdo, né? Cada episódio é composto de um texto, o vídeo que você está assistindo e também materiais, indicações de leitura. E aqui vou deixar para você a mensagem final, Francisco Toro, com aquele convite. Perfeito, perfeito. Quem chegou até aqui é porque gosta de levar o direito a sério, o direito agrário a sério, quer entender mais e quer conhecer a coisa como ela é. Portanto, é óbvio que nós vamos convidar você para se inscrever no nosso canal, para acessar os nossos portais direitoagrario.com e agrolei.com, porque lá nos portais, esse material complementar que o Albenir mencionou vai estar todo disponível. Esse texto aqui, esse vídeo dessa aula de hoje acompanha um texto onde você vai ter mais informações, vai poder entender mais sobre o que a gente está falando e principalmente vai ter acesso a materiais que nós vamos indicar a partir desses textos que vão ser postados aqui nos portais. Portanto, é um complemento, é um grande combo aqui. Você tem o vídeo aula, você tem o texto, resumo dessa aula, que traz muitas informações, e também tem um material complementar, sem contar todos os outros vídeos que já estão disponíveis aqui no canal. E a inscrição aqui no canal é importante para que você também não perca os próximos. Olha que daqui, só dessa nossa aula aqui já saiu outras duas, três aulas aqui que nós já vamos agendar e fazer o mais rápido possível. Pode tirar o teu, pode sair, tirar a apresentação. Aqui sim, para a gente te ver grande aqui na despedida. Então, reiteramos, inscreva-se nesse canal, nos acompanhe nas redes, tanto nossos perfis pessoais, Albenir Cherubini e Francisco Torma, como os nossos portais agrolei.com, direitoagrario.com, porque a gente sempre leva o direito agrário levado a sério aqui. Então é isso, Albenir. Qual é a tua mensagem final? Então tá, pessoal, agradeço você que participou e venha para acompanhar os próximos episódios. Até uma próxima. Exatamente, participe, porque aqui nesse canal, olha, a gente leva o direito agrário sempre a sério, muito sério. Então, tudo de bom, até uma próxima.